Quando a gente pensa em Warren Buffett, a imagem que vem à cabeça é, bem, a de um gênio dos investimentos, né? Um sujeito que parece que nunca erra. Mas e se a chave para o império multibilionário dele não for exatamente o que a maioria das pessoas pensa? A verdade é que os maiores sucessos dele só vieram depois, bem depois, de ele ser praticamente forçado a abandonar sua estratégia original e adotar uma filosofia completamente nova. Vamos investigar isso. O segredo por trás dessa virada de jogo monumental não veio do mentor famoso dele, o Benjamin Graham. Não. A resposta, na verdade, está em um investidor que, olha, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Philip Fisher. Buffett encontrou com ele uma única vez na vida, mas esse encontro, ele mudou absolutamente tudo. Então, no comecinho da carreira, o Buffett era um discípulo super devoto do Benjamin Graham. Ele usava uma estratégia que, vamos ser justos, funcionou de forma brilhante, tanto que ele virou milionário aos 30 anos. O problema é que, conforme a fortuna dele cresceu, essa mesma estratégia começou a virar o seu maior obstáculo. A estratégia do Graham era puramente matemática, quantitativa. A ideia, que o próprio Buffett apelidou de bituca de charuto, era bem simples: comprar empresas por menos do que elas valeriam se fossem liquidadas. Basicamente, era encontrar uma empresa mas tão barata, que mesmo que ela quebrasse, os ativos ainda pagariam o preço da compra. Era só pegar aquela última tragada grátis e pular para a próxima. E no começo, nossa, isso funcionou que foi uma maravilha. Com 20 e poucos anos, ele achou esse banco, o Commonwealth Trust. Os ativos valiam mais que o dobro do preço da ação. Menos de um ano depois, ele vendeu tudo com um lucro de 50%. Era tipo uma caça ao tesouro perfeita para um jovem investidor. Só que, à medida que Buffett precisava investir somas cada vez maiores de dinheiro, as bitucas sozinhas não davam mais conta. Ele teve que começar a assumir o controle de empresas inteiras, e foi aí que os problemas de verdade apareceram. Pega o caso da Dempster Mill, por exemplo. Ele até salvou a empresa da falência, mas para isso, teve que demitir umas 100 pessoas. Para a cidade, ele não era um herói, era um explorador impiedoso. A reputação dele estava indo por água abaixo. E então, veio o desastre que, ironicamente, se tornaria a base do seu império. A Berkshire Hathaway original era uma empresa têxtil em pleno declínio. Buffett comprou pelo motivo de sempre, estava barata. Mas aí, depois de uma briga com o CEO por uma diferença de preço que era mínima, ele se sentiu ofendido e, por puro impulso, foi lá e comprou o controle da empresa. Foi um erro, um erro monumental. De repente, ele era dono de um negócio péssimo, com seu capital todo preso numa indústria que estava literalmente morrendo. Bom, agora imaginem a cena. Preso num negócio ruim, com as oportunidades de bituca de charuto sumindo no mercado em alta, Buffett precisava desesperadamente de uma saída. E a solução veio na forma de um livro, Ações Comuns, Lucros Incomuns, de um investidor lá da Califórnia chamado Philip Fisher. Para ser justo, foram duas forças que empurraram ele nessa nova direção. A primeira foi seu futuro sócio, o Charlie Munger, que vivia insistindo para ele largar essas ações de lixo baratas. E a segunda, que foi crucial, foram as ideias do Fisher, que basicamente deram a ele um manual completo para uma nova forma de investir. A grande sacada do Fisher era o que ele chamava de método scuttlebutt. Esse termo vem daquelas conversas que os marinheiros tinham em volta do bebedouro do navio, sabe? A ideia era fazer uma investigação profunda, ir muito além das planilhas e descobrir a verdade sobre uma empresa conversando com todo mundo que estava ao redor dela. Então, mas como isso funcionava na prática? O Fisher tinha uma lista de 15 pontos. Ele olhava os números, claro, mas depois ele ia a campo. Ligava para os clientes para saber se eles gostavam do produto, conversava com concorrentes para entender os pontos fracos e até ia atrás de ex-funcionários para ter uma visão de dentro da empresa. E aqui que a gente vê a profundidade dessa análise mais qualitativa. Não era só sobre lucros. Vejam só o ponto 7. Relações de trabalho e pessoal excepcionais. Fisher acreditava que uma empresa com funcionários felizes e pouca rotatividade era um sinal de um negócio excelente, um negócio feito para durar. Isso era o completo oposto do foco puramente numérico do Graham. Em 1963, Buffett teve a chance perfeita de testar essa filosofia nova. E não foi com uma empresa pequena e desconhecida não. Foi com uma das marcas mais famosas do mundo, que estava bem no meio de uma crise que parecia existencial. O escândalo do óleo de salada. Esse negócio atingiu a American Express em cheio. Um cliente cometeu uma fraude gigantesca, deixando a Amex com uma conta de milhões em perdas. Wall Street entrou em pânico total e a ação, despencou 50%. Para o mercado, a empresa estava acabada. Mas o Buffett foi lá e aplicou o método Scuttlebutt.
Ele foi a restaurantes, a bancos, ele ficou observando se as pessoas ainda usavam os cheques de viagem e os cartões da American Express. E o resultado foi revelador. Ele descobriu que enquanto Wall Street estava desesperada, o público, o cliente final, ainda confiava totalmente na marca. Ele investiu 20 milhões de dólares na época, uma fatia enorme do capital dele. Esse único investimento, guiado pela filosofia do Fisher, se tornaria a base de uma fortuna que hoje vale dezenas de bilhões de dólares. Foi a prova final de que o método funcionava. Mas o Buffett não jogou fora tudo que aprendeu com o Graham. Não mesmo. O verdadeiro golpe de gênio foi como ele começou a misturar essas duas filosofias, que pareciam opostas, em algo totalmente novo e incrivelmente poderoso. De um lado, a gente tinha o Graham, focado em comprar qualquer coisa desde que fosse barato. Do outro, o Fisher, focado em comprar só as melhores empresas, quase sem se importar com o preço. Eram duas visões de mundo completamente diferentes. E essa transição não aconteceu da noite para o dia, tá? Essa citação de 1969 mostra que, mesmo anos depois, ele ainda se via principalmente como um discípulo de Graham. A influência do Fisher estava crescendo, claro, mas ainda era uma parte pequena da identidade dele como investidor. Os investimentos seguintes mostraram essa nova mistura em ação. Com a See's Candies, ele comprou um negócio fantástico com uma marca poderosa, uma jogada típica de Fisher. Com o The Washington Post, ele encontrou outro negócio fantástico que estava temporariamente em promoção por causa do pessimismo do mercado, uma jogada clássica de Graham. Ele estava comprando empresas de qualidade a preços de barganha. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa jornada toda? A evolução do Buffett de um caçador de bitucas para um comprador de grandes empresas, ela contém a lição mais importante da carreira dele. E tudo se resume a esta frase aqui. Simples, mas muito profunda. A questão não é escolher entre valor e qualidade. É sobre encontrar o ponto onde os dois se encontram. É sobre ter a paciência de esperar por uma grande empresa, uma empresa com a qualidade de Fisher, quando o mercado, no momento de pânico, oferece ela por um preço de barganha no estilo Graham. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A história do Buffett nos mostra que, embora encontrar uma bituca de charuto possa dar um lucro rápido, construir uma riqueza que dura de verdade exige uma mudança de mentalidade. Parar de procurar o que é apenas barato para começar a procurar o que é verdadeiramente excelente.